Olá, muito bom dia a todos. Vamos fazer algumas questões de uma prova. Questão número 1. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo de R$ 200 fixo, mais um custo variável de R$ 1,20 por peça produzida. Qual o custo da produção de 10.000 peças? Alternativa A, 12.500, alternativa B, 12.600, alternativa C, 12.000, alternativa D, 12.200, alternativa E, 10.000. Essa questão é uma questão de função, função do primeiro grau. E aí a gente vai ter tem duas informações. A primeira informação é um custo fixo de R$ 200 e a segunda informação é um custo variável de R$ 1,20 por peça produzida. A primeira coisa que a gente tem que fazer seria colocar aqui a função que representa o custo, que é 1,2 x mais 200. Então ele quer saber o custo de 10.000 peças. Então no lugar do C, no lugar do x, a gente vai colocar 10.000. Então vai ficar 1,2 vezes 10.000 mais 200. Então C de 10.000. Aí primeiro faço a multiplicação de 1,2 com 10.000. São 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 12.000 mais 200. Então C de 10.000 é igual a 12.200. Então a alternativa certa é a letra D de dado. Tá, então isso é uma função afim, no caso é uma função em primeiro grau. A gente tem 1,2, que é o valor do custo para fabricar uma peça, para produzir uma peça, e 200 é um custo fixo. Então, independente da quantidade de peças que forem produzidas, o custo fixo sempre vai ser R$ 200. Questão número 2. O telhado de uma casa está com a altura de 3 metros e o comprimento onde vai as telhas tem 5 metros, conforme a figura abaixo. Qual o comprimento para fazer a beirada da casa? Então, o valor de x. A gente tem um triângulo retângulo, um ângulo reto de 90 graus. A gente tem o ângulo alfa, o ângulo θ, o ângulo de 90 graus. Um cateto vale 3, outro cateto vale x, a hipotenusa vale 5. Então a hipotenusa é o segmento oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos são os outros dois lados do triângulo retângulo. Um vale 3 e o outro vale x. Então nosso objetivo é descobrir o valor do x. Então é muito simples. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para identificar o valor de x. Então aqui o a vale 5. 5 ao quadrado é igual. B aqui a gente pode chamar de 3. E o C aqui vale x. 5 ao quadrado, 25, que é 5 vezes 5. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 1x ao quadrado. Então eu posso passar o 9 para o outro lado. Troco o sinal. 16. E aí eu tiro a raiz quadrada de 16. Então, raiz quadrada de 16 é o valor do x. Alternativa, letra E. Certo? Muito simples. Tem um triângulo retângulo e o objetivo é descobrir a base que representa o triângulo retângulo, que é um dos catetos. Então, duas informações que ele dá pra gente é o segmento que representa a hipotenusa, 5, e o segmento que representa a altura, que é o outro cateto do triângulo retângulo, que é 3 metros. Então, é só isso. Alternativa certa, letra E, 4 metros.
Questão número 3 é uma questão que fala sobre progressão aritmética. Um ciclista percorre 40 km na primeira hora, 34 km na segunda hora e assim por diante, formando uma progressão aritmética. Quantos quilômetros percorrerá em 6 horas? Então tem duas fórmulas. A fórmula que representa o termo geral, a n, então A6, A1, 6 menos 1. Então primeiro eu vou descobrir quanto ele vai percorrer na sexta hora, porque primeira hora são 40 km, na segunda hora são 34 e está diminuindo, tá? Ou seja, de 40 para 34 caiu 6, então eu posso afirmar que a razão da progressão aritmética vale 6. Então A6 vai ser igual a 1, que é 40, mais 5 vezes a razão da progressão aritmética, que seria menos 6. Porque ele está diminuindo, isso é uma progressão decrescente. E a progressão ela pode ser crescente, pode ser decrescente. Como a razão é negativa, o maior dos termos é o primeiro, então ela é uma progressão aritmética decrescente. Então A6 é igual a 40, mais com menos é menos, multiplica esse número com esse, então A6 é igual a 10. Só que o objetivo é descobrir quantos quilômetros ele vai percorrer em 6 horas. Então eu vou usar a segunda fórmula, que é a fórmula do somatório dos termos. S6 vai ser igual a 1. O A1 vale 40. O A6 vale 10. Multiplica pelo número de termos, que é 6. Aí o resultado divide por 2. Certo? Então S6 vai ser igual 40 com 10, somando 50. 50 vezes 6 é 300. 300 dividido por 2, 150. Então 150 quilômetros é a resposta da questão número 3, alternativa A. Então, com isso a gente desenvolveu 3 questões, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as demais. Um abraço para todos, por favor faça algum comentário, deem um like e fiquem com Deus, um excelente dia para todos. Valeu, pessoal!